anciãos lá, esqueci, era um dos Jean? anciãos, né? Sim, Jean, né? Jean. O Jean, né? Então a gente ficou lá na casa dele na época, né? Passamos um final Legal. de semana fazendo curso de pregação, né? Foi muito bom. Tivemos ali uma experiência boa com eles. E é basicamente isso, né? Então, hoje, trabalhei 15 anos, né, como pastor ordenado, então hoje eu não estou mais no quadro de pastores, né, porque, como eu falei para vocês, eu pedi para sair, para estudar, e quando eu voltei, realmente já estava com quase 50 anos, né? E a obra tem um certo limite de idade, né, para esse tipo de coisa, né? Então, aí nós fomos trabalhar na faculdade de um adventista, foi no Ceará, onde fazemos lá o trabalho de capelão e também ensinamos direitos humanos no curso de Direito e também filosofia e teologia no curso de teologia, né? Que lá à distância, né? Porque lá só tem teologia à distância. O curso de Direito é presencial, né? Uhum. E aí estamos trabalhando. Mas agora estamos realmente trabalhando só à distância mesmo, né? Porque com essa pandemia as aulas foram todas suspensas, né? O senhor é casado, tem filhos? Sim, aí eu casado, tenho 2 filhos, né, os meninos já estão tudo, a gente fala meninos, né, porque parece que os filhos são sempre meninos, né, mas na verdade já Nunca estão, cresce, né? a gente fala assim, os meninos, né, mas na verdade um está terminando o curso de enfermagem, o Steve, e esse está terminando o curso de História, né, esse ano os dois terminam, né, aliás, era para terminar o ano passado, né, mas com essa confusão toda terminou atrasado um pouquinho, né. E aí estamos, né? Estamos Ok. para servir a igreja. Então tá bom. Então, nesse momento, iremos cantar o hino Amor Glorioso e depois o Amém. senhor entra para trazer a mensagem para nós. Muito obrigado, viu, pelo senhor ter aceitado a mensagem, tá passando a mensagem para nós hoje aqui. O prazer é nosso, querido. Me com ternura, Jesus.
Olá, pessoal. Um feliz sábado para nós. Meu nome é Evandro Luiz da Cunha e estou falando nesse momento diretamente da cidade do Cabo, próximo a Recife, e aqui está fazendo um calor terrível, né? Eu não sei se para inveja de vocês ou para alívio de vocês, né? Nós passamos o período aí na Europa e nesses momentos assim, realmente eu sinto falta do frio, né? Não daquele frio de meio de rua, né? Porque aquele frio realmente é para matar, mas daquele friozinho de dentro de casa, a gente sente a falta comparado a esse calorzão aqui, né? Mas, primeiramente, queremos agradecer a Deus e agradecer também à igreja pelo convite, né? A Leila em especial, falando para aqui com, com os irmãos que, na verdade, estivemos aí em Bruxelas na época do pastor Noab, né? Eu acho que foi no primeiro ano que ele estava chegando. Nós estivemos aí fazendo um curso para a igreja como de pregação, né? Fizemos um ano, né? Que foi realmente uma experiência muito boa. E eu acho que era o Jean, né? O ancião, um dos anciãos lá, se não estou equivocado, um pequeno grande homem, né? Nós ficamos na casa dele e tivemos ali um bom tratamento e realmente foi uma experiência muito gratificante. Bem, pessoal, hoje é o primeiro sábado do mês, né? Primeiro sábado do mês, e é o primeiro sábado também do ano, né? Então, é especial. Aliás, todos os sábados são especiais, né? Mas esse é um sábado especial porque é o primeiro do ano e todos nós temos uma certa expectativa, né? De que 2021 seja bem melhor do que 2020, né? Eu, particularmente, não tenho nada que reclamar de 2020, porque só o fato, né, de estarmos vivos, né, de termos sobrevivido, realmente já foi um motivo de grande alegria, de grande sentimento, né, de gratidão a Deus por isso, né? E também outras realizações, né, pessoais que conseguimos realizar, né, no ano passado. E sempre quando entra um novo ano, a gente fica nessa expectativa, né? E como disse alguém, só há frustração e decepção, desiste expectativa, né? Então, de certo modo, a gente tem que ter um certo equilíbrio para não estar colocando, como disse Jesus, muita expectativa, né? Andar ansiosos, né? Mas confiantes de que Deus, de certo modo, ilumina a nossa vida. E nós que lemos a Bíblia, nós sabemos o que vai acontecer em breve, né? E eu sempre comentando com alguns colegas que para aquelas pessoas que leem a Bíblia, para nós que lemos a Bíblia, as coisas que aconteceram em 2020 não foi nenhuma novidade, né? É como se nós disséssemos assim, não, eu já sabia disso, né? Não sabia quando pudesse acontecer, né? Mas nós sabíamos. Então, quem lê a Bíblia, na verdade, não estará surpreso com nada que venha acontecer neste mundo, porque nós sabemos que estamos mais próximos do que no início da nossa fé. Quando a gente lê Daniel capítulo 2, que é o que eu amo na Bíblia, né? Quando a gente está dando estudos bíblicos, que é aquela estátua, e quando a gente olha naquela estátua, onde está ali descrita a história do mundo a partir do Império Neobabilônico e até a vinda de Cristo, e ali a gente fica bem claro, de forma muito didática, o período da história em que nós estamos vivendo, né? Então, não estamos mais na cabeça dos ombros, nem nos quadris, nem nas pernas, nem nos pés, né? Nem nos dedos, como alguém estava dizendo. Não, pastor, nós estamos vivendo na época dos dedos. Eu disse, vamos, pare lá, né? Acho que você está equivocado. Não estamos mais no período dos dedos. Estamos vivendo no período das unhas, né? Das unhas dos dedos, né? E depois de 2020, eu disse, meus irmãos, eu tenho a impressão que não estamos apenas no período das unhas dos dedos da estátua, estamos na beirada
das unhas, ela ali na pontinha das unhas, esperando aí só aquela pedra, né, ser lançada, de acordo com o livro de Daniel, que será a vinda de Cristo. Né? Então, estamos mais perto do antes acreditamos. Queridos, hoje nós iremos falar sobre um assunto que nós julgamos importante, né, para a igreja, e julgamos importante, deixa eu só, aqui, se tem mais aqui a câmera um pouco, que é um assunto muito, para mim, é muito importante, que é a questão do crescimento da igreja e a diminuição dos laços afetivos na igreja. Né? E o que é isso? Né? Nós temos colocado aí como tema geral, né, amor e adventismo. Né? Adventismo porque é um movimento no qual todos nós fazemos parte. Por que nós escolhemos esse assunto para falar? Porque eu não sei se quantos de vocês conhecem a história do Adventismo, né? Pelo menos as ideias gerais todo Adventista conhece, mas os pioneiros da Igreja Adventista, aqueles pastores, né? Que muitos não eram bem pastores, né? Mas eram teólogos, assim, eles tinham uma preocupação muito grande, né? Que eu até brinco assim, dizendo que era uma preocupação profética, né? Que a preocupação deles era o seguinte, era que eles estudando a história do cristianismo, né, eles perceberam que à medida que a igreja cresceu, se desenvolveu, né, tomou conta do mundo, ocupou um espaço geográfico, político, religioso na Idade Média, a igreja perdeu a ternura, né? Ela perdeu manteve a sua fé, manteve assim a sua fé no sentido geral, né? Porque as doutrinas foram contaminadas com paganismo e outros ensinos, mas o que mais foi afetado na igreja foi a questão dos afetos, né? Porque nas primeiras décadas, né, do cristianismo, o cristianismo foi como uma religião dos afetos, do amor. Né? E isso era tão evidente que eles tinham uma fé tão grande, né, um amor tão grande assim por Deus, que a vida para eles estava em segundo plano. Né? Apocalipse, não amaram a sua própria vida. Né? E aquilo impressionava as pessoas que estavam fora. Então, preste bem atenção nisso aqui, que são os dados assim da história e tem muito a ver com a nossa vida hoje como igreja. Né? Então, aquilo impressionava, porque hoje nós estamos no mundo, com internet, com televisão, com música, com pregação, etc. E os efeitos, na verdade, têm um efeito positivo, mas são mínimos comparado à grande população mundial que nós temos. Então, voltar a olhar a história do cristianismo é muito importante para a gente aprender o que foi que eles fizeram que deu certo, né? O que deram certo, e as coisas que eles fizeram que deram errado. Né? Então, o que foi que eles fizeram para impressionar tanto? Aí que está um detalhe muito interessante. Eles praticamente não fizeram nada. Eles simplesmente vivenciaram aquilo que Jesus tinha. Então, o grande sinal identificador do povo de Deus, né, não deveria ser outro, a não ser o amor. Né? Eu lembro quando eu era pastor em algumas igrejas do interior, quando a gente ia procurar a igreja pela primeira vez, né? E era muito comum a gente chegar assim perto na entrada da cidade, assim, olha, onde é que tem uma igreja aqui que o pessoal se reúne dia de sábado pela manhã? Pronto, não dava outra, né? Todo mundo sabia que era a igreja adventista, né? Tudo bem, isso aí é importante, né? Guardar o sábado, sem dúvida alguma, por isso que estamos aqui, mas não deveria ser essa a identificação principal, porque seria pelo sábado que seríamos conhecidos, mas pelo amor, né? Pelos afetos. Né?
Então, aqui nós temos um dado muito importante, pelo amor. Né? E isso impressionava tremendamente a comunidade romana daquela época. Né? Para vocês terem uma ideia, dizem os historiadores, que quando se lançava os cristãos, né, para serem devorados pelas feras, um cristão se colocava na frente do outro, né, para tentar proteger o seu irmão. Né? E aquilo, os pagãos ficavam olhando, que negócio é esse? Porque se é uma coisa que nós lutamos muito, é a nossa vida, né? É o instinto pela sobrevivência. Né? Se estamos em um barco e está 2 pessoas e o barco vai afundar, a tendência é a gente jogar o outro dentro do mar e a gente se tem só um salva-vida ali, a tendência nossa é pegá-lo primeiro. Essa tendência natural do ser humano, esse instinto de sobrevivência. Mas o cristianismo não estava guiado pelo instinto, e sim pelo instinto do amor, pelo princípio do amor. Então, eles se colocavam na frente do outro, e aquilo impressionava, né? Impressionava tremendo. Então, não, eu vou lhe proteger, eu vou na sua frente, porque pode ser que o leão e ele fique com a barriguinha cheia e você vai ser poupado, né? Cá entre nós, pessoal, às vezes eu fico pensando se entrasse um leão desse hoje na igreja, né, no sábado pela manhã, eu tenho a impressão que algumas igrejas iam colocar pastor lá na frente, né, para que o leão comesse, né? Mas é interessante que alguns irmãos falando isso, alguns irmãos dizendo, pastor, eu acho que ou a gente correria todo mundo, né? Porque hoje não sei se estamos nível de espiritualidade de se colocar na frente do outro. Mas veja, queridos, eles conseguiram fazer isso. E aquilo impressionou de tal maneira a comunidade daquela época, né? Que todo mundo ficou. Alguns historiadores expressavam assim, daqueles que eles ouviam, uma frase, por exemplo, de um historiador que ele diz que as pessoas que estavam assistindo diziam assim: vejam como eles se amam. Pessoal, eu acho isso aqui fantástico. Vejam como eles se amam. Então, hoje nós temos uma ação muito grande com doutrinas e devemos ter, sem dúvida, né? Mas não podemos exagerar demais nisso, irmão. Não podemos exagerar demais. Porque vocês que estão aí na Europa, né? Para onde vocês forem aí, né? Interessante que na Europa, para onde a gente vai ter história para se contar, né? Sempre tem coisas. Né? A Bélgica tem história muito interessante envolvendo o cristianismo, principalmente o cristianismo protestante. E muitas guerras ocorreram nesses territórios aí da Europa. Por exemplo, a Guerra dos 30 Anos foi uma guerra que começou por causa de doutrinas. Cristãos matando cristãos. Né? Alguns cristãos acreditavam, né, que na hora da Santa Ceia, quando o sacerdote ergue o pão, né, ele se transforma literalmente no corpo de Cristo, que eram os católicos, e os protestantes diziam que era apenas um ato simbólico. Né? E começaram a discutir, e na verdade terminou saindo foi na espada, na briga, na tapa, né, como a gente costuma dizer, e essa briga teológica por causa de doutrina que hoje eles olham, nenhum protestante se orgulha disso e nenhum católico também se orgulha desse passado tão vergonhoso que era cristão matando cristãos. Né? E tudo isso por questões doutrinárias. Né? Então, voltando para a nossa preocupação dos nossos pioneiros. Então, eles tinham a preocupação seguinte, que quanto mais, olhando a história do cristianismo, eles pensavam que quanto mais a igreja crescesse e no momento em que a igreja se organizasse, essa igreja iria passar de decadência espiritual que o cristianismo passou no passado. Então, eles observaram a história do cristianismo católico, que cresceu, né, entrou num estado de estagnação, né, de distanciamento de Deus e dos afetos,
Aí veio o movimento protestante, aí a Europa naquela época, mas à medida que foi crescendo, que os pioneiros foram morrendo, né, Lutero, Calvino, aquele pessoal todo, foi morrendo, eles entraram mais uma vez na decadência, né? E depois vieram os movimentos de reavivamento, né? De John e outros também nos Estados Unidos, mas também entraram em decadência. Então, os pioneiros ficavam olhando isso aí, diziam, olha, tudo isso tem a ver com organização, tudo isso tem a ver com instituição. Quando uma religião se torna institucionalizada, ela ganha esse aspecto de empresa que nós temos hoje, então nós corremos um risco muito grande de nesses mesmos erros do cristianismo, assim que pensavam os nossos pioneiros, né? Um deles, chamado John Loughborough, né? Se não estou equivocado a pronúncia do segundo nome, né? Dele, ele chegava ao ponto de dizer, ele colocou assim 4 tópicos, né? Em uma das suas falas, ele dizia, olha, quando a igreja faz um sistema de doutrina e não permite, né, que ninguém questione essas doutrinas e que essas doutrinas depois sejam um ponto de fé, né? Ou seja, só entra na comunidade quem acreditar 100% nessa. E qualquer ideia divergente, qualquer um pensamento, qualquer pessoa que veja por ângulos diferentes, elas começam a ser perseguidas e muitos podem ser até mesmo eliminadas da igreja, né? Ou removidas de rol de membros da igreja, né? Agora, que é que eu estou falando essas coisas, né? Porque eu tenho uma preocupação, né, como pastor, como teólogo, né, como observador do movimento adventista, né, como estudioso aí do comportamento adventista, não apenas no Brasil, mas em outras partes do mundo. A a impressão é que essa preocupação dos pioneiros parece que era uma preocupação profética, porque parece que tudo aquilo que eles temiam começaram a acontecer hoje em dia em nosso meio, né? Então, o que acontece? Muita gente acredita e faz uma confusão tremenda entre igreja e movimento adventista, né? São duas coisas que estão relacionadas, sem dúvidas, mas são duas coisas bem distintas. Porque a igreja, como nós conhecemos hoje, né, ela é diferente do movimento adventista. O movimento adventista, pessoal, significa o seguinte, a doutrina adventista, um modo de viver adventista, essa esperança que nós temos, né, que você pode estar no do mundo, né, se você é adventista, você tem essa esperança, né, de que Jesus vai voltar, acreditamos na doutrina do sábado, acreditamos que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, todas essas coisas que são mais que doutrinas, né, é um estilo de vida adventista. Isso é adventista. Né? Isso é o movimento adventista. E a igreja adventista, que lógica, né, está dentro do movimento adventista, o aspecto organizacional da igreja. Esse aspecto de organizacional da igreja é o aspecto, vamos, de empresarial, né? Que muita gente não gosta, né, que se fale sobre isso, né? Mas a gente tem que falar, porque todos nós fazemos parte dessa igreja e a gente precisa saber como é que funciona, né? Então, no aspecto institucional, né, organizacional, nós somos adventistas, é como se fosse um CNPJ. Né? Eu acho que aqueles que trabalham com isso sabem o que é isso, né? A razão social. Igreja Adventista Sétimo Dia. Então, está ali. Né? Então, ela tem que pagar impostos, ela tem obrigações legais, né? Ela tem responsabilidades legais, e etc, etc. Né? Então, a igreja onde vocês estão, né? Ela tem um aspecto legal, não está aí de qualquer jeito, né? Tem que ter autorização do governo, então tem
tem todo um aparato legal para que a igreja possa funcionar. Agora, o que é que nós temos que entender como membros dessa igreja? Nós temos que entender, queridos, que essa estrutura da igreja é importante, sem dúvida, mas mais importante que ela é o movimento adventista. Deixa eu tentar explicar isso aí. Veja, com essa pandemia, nós deixamos bem claro, né? Deus nos mostrou bem claro, que a igreja movimento adventista, a igreja movimento, ela é muito mais que uma organização, ela é muito mais que uma empresa. Porque, veja, mesmo se a igreja acabasse nesse momento, a instituição parasse de funcionar, se o governo dissesse, não pode mais se organizar, vocês não podem ter cultos públicos, isso não iria acabar com a igreja adventista. Porque a igreja adventista é mais que um aspecto legal, ela é um movimento. Veja que já faz quase um ano, longe dos templos, né? Poucas igrejas agora no Brasil estão voltando, né? Mas a maioria não voltou, né? A maioria dos membros não voltaram ainda, e nós estamos sobrevivendo. Né? É como se Deus quisesse mostrar para nós o seguinte, olha, a instituição é importante, mas o mais importante é o ser adventista. O ser adventista é mais importante do que pertencer à igreja adventista, embora seja também importante, sem dúvida alguma, né? Porque como é que você vai estar lá? Essa distinção que é muito importante. Um outro aspecto também importante é que, por ser uma instituição legal, ela tem as suas falhas. Né? E muita gente hoje em dia não quer olhar essas falhas. A gente tem que também. Por quê? Porque se nós somos uma família, nós temos que lutar para que essa igreja se aperfeiçoe cada vez mais e consiga o padrão de espiritualidade da igreja primitiva. Né? Eu agora uso primitiva não no sentido negativo, mas no sentido de antiguidade, né? Uma coisa que é muito antiga, que era o padrão que Jesus ensinou do amor, do afeto, né? Das relações espirituais. Por que isso é importante, querido? Porque nós estamos entrando num novo ano e sempre a gente tem essa esperança de que as coisas mudem. Né? E muitas coisas têm acontecido no nosso meio, né? Adventista, muitas crises, muitas pressões. Né? Nós, como igreja, precisamos conhecer essas coisas, nos preparar para enfrentá-las e, ao mesmo tempo, não fechar os olhos para ela. Né? Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos muito grande para que ideias seculares sejam filtradas dentro da igreja. Aliás, na Europa também tem muito isso, né? Quando eu passei em alguns locais aí, eu vi muito isso aí. Por exemplo, ideias feito agora na Argentina, né, que foi legalizado o aborto, né? Muitos adventistas defendendo essas ideias, né? Adventistas influentes, teólogos influentes, né? Movimentos também relacionados à sexualidade, né? A questão da homossexualidade. Falo de homossexualidade, não estamos falando aqui do homossexual, né? Nem da lésbica, né? Porque as pessoas sempre serão bem recebidas por nós, como adventistas do sétimo dia. Mas estamos falando aqui de ação, nos Estados Unidos há um movimento LGBT dentro da igreja, pressionando para que a instituição adventista reconheça esses movimentos e acolhe como uma igreja normal. Né? Como uma igreja normal. Então, não ser um presidente de uma igreja num período como esse que nós estamos vivendo. Então, nós temos enfrentamentos doutrinários, temos enfrentamentos políticos, né, porque essas questões são mais no campo da política, né, e nós temos
enfrentamento de situações de relacionamentos. Né? No Brasil, aqui no Brasil, a gente tem ouvido muitas coisas relacionadas a injustiças, né, praticadas pela instituição, né? De professores que são colocados para fora, pastores que são colocados para fora sem fazer os acertos corretos, né? Recentemente tivemos um pastor que escreveu um livro, não criticando, um livro oferecendo para os administradores conselhos, né? Mas esse pastor terminou sendo demitido da igreja, né? Demitido da igreja. Então, são uma série de coisas que estão acontecendo e que nós, como membros da igreja, a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que dobrar os joelhos, né? Pedir a intercessão de Deus sobre o seu povo. Mas eu gosto muito de uma passagem, pessoal, que tem lá no livro, acho que Deuteronômio, se não estiver equivocado, quando Moisés está orando, né? E o povo lá se apostatando, e Moisés está de joelhos, né? Aí Deus se aproxima e diz assim: Moisés, se levanta, né? Bem, aí você poderia dizer, pastor, o que isso tem a ver? Para mim, eu acho que isso aqui é fantástico, né? Moisés orando a Deus, né? E chega um momento que Deus se aproxima de Moisés e diz, uma positiva para que a igreja atinja esse nível de espiritualidade e aquelas preocupações que os pioneiros adventistas tinham, eles possam descansar no túmulo, né? Sem estarem preocupados, né? Eu estou usando aqui uma metáfora, lógico que morreu, está de acordo com a nossa doutrina, ela está no estado inconsciente, né? Mas estou usando aqui no sentido metafórico, né? Que eles possam descansar em paz. Não, a igreja está realmente caminhando na direção correta. E eu escolhi o texto para a gente ler, um texto do livro que esse texto, eu acho um texto muito importante, muito relevante para nós nesse momento. Porque ele fala de como a igreja vivia. Se você estiver com a sua Bíblia aí por perto, né, em Atos capítulo 2, e tem muito a ver com aquilo que a gente está vivenciando hoje. Atos capítulo 2. Dá um tempinho aqui para que vocês abram aí a Bíblia, Atos capítulo 2, e o verso 42 a 47. Né? Eu acho que a sua Bíblia tem esse títulozinho aí, que na verdade esses títulos não aparecem nos manuscritos, né, originais, mas eles ajudam a gente, às vezes atrapalham, né? Mas às vezes ajuda a gente a fazer a leitura da Bíblia. O verso 42 diz assim, aliás, no verso 41 diz que muitas pessoas, né, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Né? O versículo 42 mostra como essa grande multidão de quase 3.000 pessoas, elas viviam, como é que elas estavam vivendo. Aí começa dizendo assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, no partir do pão e nas orações. Então, veja, a simplicidade e a beleza que havia nessa igreja. Perseveravam, insistiam em andar na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. Na comunhão, pessoal. A palavra aqui, comunhão, é koinonia, né? De perto um do outro. Porque igreja é isso. Igreja são pessoas. Eu costumo sempre dizer isso. Olha, a instituição é importante, mas mais importante que a instituição são as pessoas. Perceba que mesmo agora, nessa pandemia, o mais importante aqui não foi a instituição. O mais importante aqui somos nós, pessoas. Então, koinonia significa uma comunhão, entre pessoas.
Então, esse aqui é o mais importante. Igrejas são pessoas. Então, quando a gente perde de vista de que igrejas são pessoas e que igreja é uma instituição, né? Porque, veja, a instituição pode deixar de existir e a igreja continuar existindo, a igreja povo. Se a igreja povo desaparecer, a instituição acaba. Então, é bom a gente ter essas coisas em nossa mente, porque o que está havendo hoje, pessoal, é uma supervalorização das instituições, inclusive da instituição da igreja, e uma falta de valorização do indivíduo, do ser humano. Ou seja, Jesus não veio morrer por uma instituição. Ele veio por mim e por você. Ele veio morrer por pessoas. Ele é o salvador do mundo, mas não é um mundo de matéria apenas, mas principalmente é um mundo pessoas. É um mundo pessoas que ele veio salvar. Igrejas são pessoas. As coisas mais preciosas na igreja são pessoas. Não esqueça disso. Se você é um líder de igreja, não se esqueça disso. Se você é um pregador, não se esqueça disso. Se você é um líder de pequeno grupo, não se esqueça disso. Igrejas são pessoas. A coisa mais preciosa para nós são as pessoas. Deixa eu só ilustrar isso aqui. Lá no livro de Malaquias, a gente usa muito para falar de dízimos e ofertas, né? E não é que esteja errado. Mas as pessoas fazem uma leitura equivocada do livro de Malaquias, quando Malaquias diz assim: trazei os dízimos da casa do tesouro. Né? E a gente lembra logo a casa do tesouro, a gente lembra logo do dinheiro que se colocava no templo, né? Que realmente havia um local específico ali para guardar os recursos financeiros. Mas quando você lê o livro de Malaquias, a promessa é que nós seríamos para Deus, se nós obedecermos a sua palavra, seríamos para Deus um tesouro particular. Um tesouro particular. É como se os dízimos são importantes, sem dúvidas, mas vocês são mais importantes. Meu tesouro não são os dízimos e ofertas, meu tesouro são vocês. E é só você, não dá para a gente ler esse texto agora, né, para não fugir mais do assunto, mas você pode ler depois Malaquias, né, 3 e 4, e quando ele diz assim: vocês serão para mim particular tesouro. Então, o dízimo é a casa, no santuário está a casa do tesouro, sem dúvida. O dízimo e a oferta são importantes, são, mas mais importantes são vocês. Aí Deus diz assim: vocês serão para mim tesouro especial, né? Serão particular tesouro. O meu tesouro são vocês. Não sei se está dando para você entender isso aí. Né? Quer dizer, o que é mais importante para Deus são as pessoas. Vocês leram aí na carta, no livro de Isaías, né? A cabeça, os pés, está todo mundo contaminado, na estrutura. Chega um momento que Deus diz assim: para de trazer essas ofertas. O Deus que instituiu as ofertas manda parar. Estou farto dessas gorduras de animal, até dos sábados de vocês. E aqui, pessoal, envolvia o sábado, o sétimo dia, e aqueles sábados cerimoniais. Envolvia tudo. Por que envolvia tudo, pessoal? Porque as pessoas tinham perdido de vista que religião é pois. Religião não são pessoas. Numa certa ocasião, Jesus estava conversando com os discípulos, né? Perto ali do sermão escatológico, Mateus 24. Aí chega um momento que a Bíblia diz que os discípulos levaram Jesus para o templo e começaram a mostrar as colunas. Eu acho que vocês lembram, né, desse texto, Mateus 24. Mostrar as colunas do templo. Algumas versões, não sei como é que diz a sua versão, mas ele começou a mostrar as estruturas do templo. Algumas Bíblias falam as colunas do templo, as estruturas. Aí Cristo disse, tem um momento que dizem assim para Jesus: veja essas estruturas, Senhor. São lindas, são magníficas. Aí Jesus disse algo que eles não gostaram. Aliás, Jesus tinha essa especialidade, né? Ele dizia muitas coisas que a gente devia ouvir, né? Mas que precisava ouvir. E ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída.
Por que o templo foi destruído? Porque os judeus começaram a se apegar mais ao templo, pedras, às estruturas, do que a Deus. E isso é muito fácil acontecer hoje de novo, pessoal. E nós estamos tão envolvidos com a igreja de abraçarmos, ao invés de abraçar o Senhor Jesus. Isso Jesus deixou claro, né, em experiências ilustrativas dos evangelhos, naquela experiência de Marta e Maria. Lembram disso aí? Quando Marta, vendo Maria ali sentada aos pés de Jesus, Marta começou a ficar inquieta, né? Poxa, a gente tem que preparar alguma coisa para o Senhor. E Maria disse, não, eu tenho que passar tempo com o Senhor. Percebe aí a diferença em fazer coisas para o Senhor e passar tempo com o Senhor? Chega a um ponto que Marta não aguentou e chega para Jesus, Senhor, pelo amor de Deus, será que o senhor não está vendo isso aí, não? Eu aqui preparando o glúten aqui atrás de casa, não trabalho para fazer. A casa não foi nem varrida ainda e Maria aí de cara para cima, sentada nesse chão sujo, não sequer varreu. O senhor não está vendo isso aí, não? Para essa mulher, pelo amor de Deus. Aí Jesus, ao invés de criticar Maria, elogiou Maria. Diz, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte na vida espiritual, querido? É frequentar a igreja, mas veja, foi tirada de nós. Né? Foi tirada. Como se Deus mostrasse, pessoal, na minha opinião, 2020 teve uma lição. Né? Qual foi a lição? Mostrar para o povo de Deus aquilo que é essencial. Aquilo que realmente é essencial na vida. De espiritualidade, querido. Os afetos começam a florar no nosso meio. Né? De ser cristãos mais afetuosos, no sentido bíblico do termo. Né? Porque, caso contrário, nós seremos cristãos bem doutrinados, né? Mentalmente, né? Porque na igreja está cheio de gente assim. Intelectualmente estão cheios de doutrinas, mas o coração vazio. É isso que Isaías mostra lá. Coração vazio. Eu fico impressionado ler o Evangelho de João e comparo, né, com os outros evangelhos. Os outros evangelhos, falando de Jesus e o sábado, diz que Jesus é o Senhor do sábado. Né? Somente o Evangelho de Lucas. Né? Fala que Jesus é o Senhor do sábado. E os judeus ouviam isso, sabiam disso. Podiam discordar, mas sabiam que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Mas quando você lê o Evangelho de João, você encontra uma coisa estranha ali. Não sei se você percebeu, lembra disso aí? Né? Que quando Jesus morre, na sexta, que era o dia da preparação, e os judeus, à tarde, né, vão até Pilatos e dizem assim, não é bom que esse homem permaneça aí na cruz no dia de sábado. Peço para que tire o corpo dele para que nós possamos guardar o sábado. Eu espero que você esteja entendendo isso que eu estou dizendo aqui. Aliás, que o Evangelho está... Os judeus crucificaram Jesus, que era o Senhor do sábado, e depois pedem a Pilatos para tirar o corpo dele da cruz, para que eles, judeus, assassinos, pudessem guardar agora o sábado tranquilo. Deu para entender? Deu para entender o que acontece, aquilo que aconteceu na época de Isaías, estava acontecendo de novo na época de Jesus. E eu pergunto se está acontecendo hoje de novo, com cada um de nós, de a gente estar tão absorvidos com doutrinas, com a estrutura da igreja, a gente acha que a gente não pode criticar nada da igreja porque é o corpo de Cristo. Queridos, o corpo de Cristo não é estrutura administrativas. O corpo de Cristo é você e eu. Mas, pastor, onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Em que livro? Quando
Paulo estava perseguindo, né? Saulo, né? Perseguindo Jesus Cristo. Lembram vocês? Todos nós lembramos disso, em Atos 9, né? E quando Jesus se apresenta para Paulo, o que foi que Jesus disse? Saulo, né? Por que me persegues? Aí eu pergunto, Paulo estava perseguindo uma instituição? Uma estrutura? Uma empresa? Ele estava perseguindo pessoas. Porque cristianismo são pessoas. Cristianismo não é estrutura. Pode até haver estrutura, porque a estrutura da igreja nossa é importante. Sem elas, iriam ter essa reunião aí em Bruxelas e em qualquer outra parte. É importante a estrutura da igreja. Mas não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja povo, é a igreja corpo, é a igreja seres humanos. Quando nós isso, pessoal, a gente começa a entender como é que o cristianismo cresceu. Como é que ele cresceu? Porque o cristianismo incorporou essas ideias que são profundas, mas ao mesmo tempo são práticas. São bastante práticas. Voltando aqui para o texto, diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E aqui o partir do pão tinha dois sentidos, tanto como também é o partir do pão, necessidade, né? Que isso é uma coisa que se pratica até hoje no Oriente, né? Quando passei um tempo em Israel, em Jerusalém, a gente via muito isso, principalmente a parte dos árabes, né? Eu percebi comerciantes que tinham mais dinheiro, eles compravam 20, 30, 40 pães, aqueles pães árabes, né? Que parece um beiju para aqueles que são pernambucanos, né? E nordestinos parece aquele beiju. Aí eles compram e eles saem, né? Eu achei muito interessante. Aquelas pessoas que estão vendendo coisas são pessoas mais simples, mais pobres. Aí eles saem distribuindo pão ali, café, etc. Esse é um costume antigo dos semitas, né? Então, partir do pão tanto envolvia Santa Ceia como também essa ação social, passasse por privações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais profundos, como falei para vocês. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém diz isso aqui é meu, né? É nosso. É comunhão, que coinonia tem essa ideia de partilhar, né? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Alguém tinha necessidade. Aí alguém me perguntou, mas pastor, será que a gente tem que vender também as nossas coisas? Não. Quando a gente analisa o livro de Atos, a gente percebe que eles fizeram isso porque eles acreditavam que Jesus estava vindo naqueles dias. Então, se Jesus estava voltando naqueles dias, para que a necessidade de bens, etc., né? Então, eles vendiam e distribuíam. Mas, com o passar do tempo, Paulo vai esclarecer isso mais adiante nos seus escritos, né? Ele diz que Cristo está perto, né? Mas em Tessalonicenses ele não vai. Então, esse princípio não é que a gente tem que pegar o pé da letra, né? Não é que você vai ter que vender algumas coisas, mas que você esteja disposto a ajudar aqueles que necessitam de ajuda. Porque ter alguém na igreja passando fome, passando necessidade, é uma negação do evangelho. Não adianta você ter um prédio bonito se as pessoas não são tão valorizadas como um prédio, né? Então, diariamente perseveravam, no verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, oração, louvando a Deus, contando com a simpatia. Veja agora, com a simpatia do povo. E as pessoas começaram a ficar impressionadas com aquilo. Pessoal,
é entender, porque a igreja adventista, ela nasceu em uma época onde as pessoas estavam muito preocupadas com verdades. A gente chama isso em filosofia de epistemologia, né? A preocupação com a verdade. Então, se você abrisse a Bíblia e mostrasse, você convencia muita gente. Mas hoje em dia, com a sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, muita gente não está preocupada com a verdade, não. A maioria das pessoas. Elas estão preocupadas com o aspecto da fé. Ou seja, elas estão vivendo esse período, elas querem ver se a fé funciona ou não. Elas querem ver se você, que é cristão, se você tem um padrão de vida moral melhor do que a sociedade. Aqui no Brasil, nós temos uns partidos políticos no Congresso que são evangélicos, né? E que de dinheiro, é evangélico, né? Cheio de dinheiro. Então, veja, essas coisas praticadas por cristãos é uma negação do evangelho. Muita gente deixa de acreditar no evangelho por causa desse tipo de cristão. Na igreja primitiva, na igreja cristã primitiva, era o contrário. O estilo de vida impressionava mais do que a doutrina. O estilo de vida mais do que a doutrina. E no mundo que estamos vivendo hoje, as pessoas não estão muito preocupadas com verdades. Lógico, a gente vai continuar pregando as verdades do Evangelho, sem dúvida. A gente tem que despertar nelas esse desejo, mas, no geral, ninguém está preocupado com isso, estão preocupados com a sobrevivência. Mas, quando nós conseguimos transmitir para a sociedade princípios, uma diferença na nossa vida, como diz Ellen White, que o maior sermão que nós poderíamos pregar na vida para o mundo é uma vida transformada. Em outro texto, no Lar Adventista, ela diz que é uma família estruturada de acordo com a vontade de Deus, ou seja, o indivíduo e a família, que formam um grande sermão do cristianismo. Então, isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo porque a doutrina, pessoal, ela só existe, preste atenção, nessa para depois pensar que eu estou ensinando heresia. A doutrina, ela só existe onde existem pessoas. Onde não existem pessoas, não existe a doutrina. Só existe verdade onde existem pessoas. Ou seja, são as pessoas que dão razão a essas coisas. Eu costumo dizer, domingo passado eu estava pregando aqui na minha igreja, aqui no Cabo, e falando para os irmãos. Eu disse, olha, o amor e a fé, que Paulo menciona em 1 Coríntios 13, né, são entes de razão. O que é um ente de razão? São coisas que existem só na nossa cabeça. Fé e amor. Aos irmãos, mas o amor não existe? Olha, se você for analisar bem, eu pergunto para vocês já encontraram o amor algum dia aí na esquina? Ô, amor, tudo bem? Como é que vocês? Tudo bem? A esperança. Ô, minha amiga Esperança, nunca mais tínhamos lhe visto, tal. Minha amiga Fé. Ô, Fé, como é que você está, minha amiga? Tudo bem? E aí, a família? Vocês já encontraram a fé, a esperança, o amor por aí? Ele tem perna? Tem braços? Tem olhos? Não. E agora eu vou repetir de novo isso para você. A fé, a esperança e o amor, elas não existem. Calma lá. O que existe é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que tem esperança, é uma pessoa. Aí sim, a pessoa que ama evidencia o amor, a pessoa que tem esperança evidencia a esperança, a pessoa que tem fé evidencia a fé. Mas se tirar essas pessoas, a fé e a esperança não existem. É um pouquinho complicado, aparentemente, né? Mas é real. Porque você já viu o amor em algum canto? Você já viu a fé em algum canto? Mas você já viu pessoas com fé.
Ou seja, é a pessoa, é isso que eu estou querendo que você entenda, é a pessoa que dá razão de ser, do amor, da fé e da esperança. Sem as pessoas, nada disso existe. Tu perceba como as pessoas são importantes. A igreja só existe porque existem pessoas, não é estrutura administrativa, não é porque existe um conjunto de doutrinas, não. Ela existe porque existem pessoas. Agora, vamos fechar, que eu sei que eu poderia falar a tarde toda sobre esse assunto, e vocês estão deitados aí, cochilando. Se tiver, eu vou pedir para o anjo dar uma cutucadazinha em vocês. Mas veja, vamos tratar agora dos assuntos práticos. Como é que isso tem a ver com a nossa vida como igreja, já que estamos falando de amor e adventismo? Tenho pensado, pessoal, nos últimos 10 anos, eu tenho desenvolvido assim, uma ideia seguinte. Depois de observar pessoas querendo ser santas, né? É tanta gente querendo ser santa. E se acordando de madrugada, e às vezes a igreja promove isso também. Dias disso, 15 dias daquilo, 40 de sei o quê, uma semana de oração, isso. E todo mundo buscando, né? E eu fico pensando, poxa, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Não é que a gente não vai promover semana de oração, não é que a gente não vai promover 40 dias, 50, sei lá o que for. Mas a gente tem que aprender, pessoal, que espiritualidade não é uma semana de oração. Toda minha semana de oração eu começo dizendo isso. Espiritualidade não é uma semana de oração. Não é 40 dias de poder, 15 de sei o quê. Não. Espiritualidade é um relacionamento diário eterno. Se você não aprendeu ainda isso, né? Então você tem que aprender. Porque a eternidade nada mais será constantemente e eternamente em comunhão com Deus, de acordo com o livro do Apocalipse. Que adoram a Deus de dia e de noite, né? Mostrando que estaremos em comunhão com Deus constantemente. Mas eu tenho percebido que aquilo que aconteceu no dia de Isaías, na época de Jesus também, está acontecendo hoje. Pessoas que se dizem santas, e isso inclui pastores, né, membros de igreja, anciãos de igreja, que se dizem santas, mas que agem feito demônios. Eu com certeza qualquer um de vocês conhece alguém assim. O que está errado com isso? Então, eu aprendi o seguinte, nos últimos 10 anos, estudando a Bíblia, pedindo orientação a Deus para compreender essas coisas. E eu compreendo. Eu falo uma coisa para o Rivelino, que eu acho que vocês conhecem, da Alemanha, é uma ovelha antiga, né, que a gente tem uma amizade há muitos anos. Eu conversando com o Rivelino, com o doutor Rivelino, conversando com ele, dizendo para ele, digo, Rivelino, eu aprendi o seguinte, depois de lidar com a igreja há quase 30 anos, né, um pastor durante 15 anos, eu aprendi uma coisa. Se você quer ser uma pessoa espiritual, seja mais humana. Deu para entender isso aí? Se você quer ser uma pessoa espiritual, seja mais humana. Porque quanto mais humana você for, mais espiritual você vai se tornar. Às vezes a gente faz o inverso. Ser espirituais, tem que ser espirituais. Aí as pessoas tentam ser espirituais, não conseguem, aí se tornam diabólicas, né? Se tornam piores do que eram antes. Quando, na verdade, deveriam dizer, pessoas, meus irmãos, sejam mais humanos. Porque quanto mais humanos formos, mais divinos seremos. E essas frases são minhas, mas as ideias não. São do Evangelho de João. E o verbo se fez o quê? A prova de que Jesus era divino foi o fato de ele ter se tornado humano, de acordo com o Evangelho de João. Na primeira epístola de João, João chega ao ponto de dizer que nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Ou seja, a encarnação do verbo é a prova da sua divindade. Ou seja, quanto mais humano você for, mais é a evidência que você será divino.
Karl Barth, que foi um teólogo suíço, ele estudando a vida de Jesus, ele disse assim, percebendo a grandiosidade da pessoa de Cristo, ele disse, para ser tão humano daquele jeito, só poderia ter sido divino. Deu para entender isso aí? Quanto você for, mais divino você será. Não o inverso. Uma outra coisa que está implícito nisso é que a espiritualidade é uma coisa que você não percebe quando você tem. Percebe é porque você não tem. Se você é daquele tipo, me acordo de madrugada, irmãos, eu oro, eu leio a Bíblia, olha o que eu sou, olha bem, me acordo de madrugada, devolvo meu dízimo, não sei o quê. Você está mais para um fariseu do que para um cristão autêntico. Porque um cristão autêntico, ele não percebe a sua espiritualidade, ele não percebe. Pastor, onde é que está escrito isso? Lembra de Moisés, quando passou 40 dias e 40 noites no monte? Ele nem percebeu que era tanto tempo. O povo que não estava encomunhado lá embaixo. Mas ele não, nem percebeu. E outra coisa, ele não percebeu, o rosto estava brilhando. Preste bem atenção nisso aqui, querido. Ele não percebeu que o seu rosto estava brilhando. Porque no momento que ele percebesse, o brilho desapareceria. Aqui está. O santo não percebe a sua santidade. Vamos para o Novo Testamento. Quando Jesus falou do dia do julgamento, que ele vai separar os salvos, os perdidos, né? Vindo e bendito do meu Pai, possuído por herança. Aí chega um momento que ele diz assim, porque eu estava nu e me vesti, estava com sede, me deste de beber, estava com fome, me deste de comer, estava preso, né? Ou seja, ele começa a citar uma série de coisas, salvos, né? E como foi que os salvos reagiram? Com interrogação. Senhor, quando foi que fizemos coisas? Perceberam? Os salvos não têm consciência da sua santidade. Os salvos não têm consciência da sua bondade. Porque parte da sua vida de forma natural. Tem pessoas, queridos, que agem feito os perdidos. Que em outro texto ainda no livro de Mateus, Jesus disse no capítulo 7, não estou aqui, que muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos... E Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Por que Cristo vai dizer isso? Perdidos, eles sabem o que fizeram. De bom. Coisas que fizeram de bom. Eles sabem. Os salvos não sabem que são salvos. Eles não sabem que são pessoas boas. Porque eles seguiram o Evangelho. O Evangelho diz assim, quando a gente for dar uma esmola para alguém, se a nossa mão direita faça de tal maneira que a nossa esquerda não consiga ver. E que não haja nenhuma trombeta. Percebesse aquilo que ele estava fazendo. Percebesse aquilo que ele estava fazendo. Então, os salvos não têm percepção da sua santidade. Por quê? Porque isso é algo natural. Então, ser mais humano, pessoal, na forma prática. E eu encerro aqui, né? Agora sim, viu? Todo pregador é um pouquinho mentiroso, viu, pessoal? Ele diz que está terminando, mas nunca termina, viu? Mas agora eu vou dizer a verdade, estou terminando realmente. Né? Pastor da Igreja Central de Fortaleza, não sei se a Leila ainda estava lá, né? Aconteceu um caso de um membro da igreja que ia se casar e uma semana antes ele me procura e diz que a noiva está grávida. E ali foi uma decepção muito grande, né? Porque a igreja tinha se reunido, tinha comprado algumas coisas, até fazer uma recepção, né, no casamento, que era uma família mais simples, né, não tinha condições, e de repente veio essa bomba. Né?
E eu tendo que levar a questão para a comissão da igreja, para comunicar a igreja, o que está, etc. E ficou aquele impasse, o que fazer, e de repente, um membro da igreja, né, o doutor Natan, que era um advogado, né, que trabalhava para a missão da igreja, ele estava na comissão e ele disse assim, pastor, eu tenho uma solução aqui, qual deve ser o nosso procedimento. Preste bem atenção isso aí. Aí eu disse, qual é, Natan? Aí ele disse que é que nós deveríamos dar todo o apoio necessário a elas, inclusive até mesmo um exame aí pré-natal e o apoio necessário para o nascimento da criança. Aquilo chocou a gente na comissão e até mim, falar a verdade, eu como pastor. Eu fiquei meio chocado com aquilo ali, né? E como a comissão estava meio assim, eu disse, pessoal, vamos nos reunir amanhã, que eu vou estar pregando aqui, então antes a gente se reúne. E eu fui para casa. E quando cheguei em casa, e antes de dormir, eu fiquei pensando e orando a Deus, Senhor, mas o que fazer? E aí eu compreendi que o evangelho estava naquilo que o professor, o doutor Natan estava dizendo, na ação de amor, de compreensão, que a gente não deveria estar preocupado com a disciplina, ela viria, seria nada posteriori, mas que a gente estivesse preocupado com o ser humano, que o mais importante é o ser humano. Aí eu disse, sabe de uma coisa? O Natan está certo. Peguei alguns textos da Bíblia, lembrei alguns. No outro dia, fui para a comissão da igreja. E cheguei na comissão da igreja e disse, meus irmãos, a gente não vai dar disciplina agora. Vamos dar um tempo, né, deixar que passe essa efervescência. Né, daqui a 2 meses, 3 meses, a gente faz isso. Aí eles concordaram. E o segundo voto é que eu proponho que a igreja dê, talvez até mesmo precisar do caixa da igreja, para que essa mãe, essa menina, possa ter uma boa assistência, né, pré-natal e pós-natal. Né? E, graças a Deus, a comissão aceitou aquilo. No outro sábado, eu estava na igreja, na leitura da ata, expus isso para a igreja, o que estava acontecendo. E na saída, depois do sermão, né, uma senhora se aproximou aí e disse assim, haha, que tipo de pastor nós temos agora na igreja, né? Um pastor que uma menina fica buchuda aqui no Nordeste é ficar grávida, né? Não sei se aí no Sul vocês usam, se tem alguém aí lá do Sul, se usa essa expressão, mas aqui no Nordeste a gente usa, né? Buchuda. Né? Uma menina buchuda, quer dizer que agora a menina buchuda recebe o prêmio da igreja, quer dizer que a igreja agora vai dar uma assistência especial buchuda. Ah, pastor, o senhor vai ver a sua igreja aqui fazer fila de menina buchuda. Eu quero ver como é que o senhor vai resolver essa parada. Aí saiu com raiva. Né? Queridos, a graça de Deus foi aquelas profecias da irmã, e passamos 6 anos na Igreja Central de Fortaleza, tivemos só 2 casos envolvendo sexualidade, e o restante, por uma igreja grande, isso aí é um número de uma pessoa que aconteceu isso. Por que estou falando isso, irmãos? Porque nós temos que aprender que igrejas são pessoas, que as pessoas são mais importantes, que as pessoas são mais importantes que doutrina. Como nós falamos, o amor, a fé, a esperança e o amor, eles não existem de fato, são entes de razão. Eles só existem quando eles estão incorporados numa pessoa. Não sei entender isso aí. O amor só pode ser visto na pessoa. A esperança só pode ser vista na pessoa. A fé só pode ser vista na pessoa. Porque ela não está aqui. Onde está a fé? Onde está o amor? Não. Agora, há uma pessoa que ame, que tenha fé e que tenha esperança. Eu espero que Deus traduza essas coisas para você, que você entenda
a mensagem dessa manhã, queridos. Que o amor e o adventismo significa que nós precisamos ser mais, e ser mais humano significa ser divino. E que essa divindade nossa, ela só será autêntica quando nós não tivermos percepção da nossa bondade. Então, que Deus nos abençoe ricamente, abençoe você, a sua família, e que você incorpore essas coisas na sua vida. Né? Que é isso que eu tento fazer, porque fazendo isso, com certeza, as pessoas aí fora sei que nós somos um povo diferente. Não é porque temos uma doutrina especial, mas porque somos especiais. Porque a graça de Deus estará sendo evidenciada em nossa vida. A esperança e o amor serão vistas em nós, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, que Deus nos abençoe ricamente. Eu vou fazer uma oração nesse momento. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar também seus olhos e nos acompanhar nesse momento em oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelas tuas verdades, pela existência da tua igreja, que ela é importante, a igreja ação. Mas nós vimos nessa mensagem, nessa manhã, que mais importante que doutrina, que estrutura, são as pessoas. Porque são elas que dão o sentido à estrutura e são elas também que dão sentido à doutrina e também aos ensinamentos da tua igreja. Que o Senhor nos ajude a sermos mais humanos com os nossos semelhantes. Porque sendo mais humanos, seremos mais divinos. E sendo mais divinos, não teremos consciência da nossa... Mas as pessoas verão, como Moisés brilhando, eles irão olhar para nós e irão perceber que existe em nós algo diferente, que nós somos especiais porque fomos transformados pela tua graça e pela tua misericórdia. E o Senhor nos dê um ano de 2021 cheio de bênçãos, de proteção e, acima de tudo, de preparo para a tua vinda. É o que nós pedimos e te agradecemos em teu nome, Senhor. Amém. Ok, querido? Então, mensagem, o operador aí pode tomar conta agora. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.